Pronto, gravando. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro eu esqueci, né, de compartilhar a tela, senão faz igual semana passada. Fica. Eu tô falando, tô mostrando, e aí vocês não estão vendo. Vê aí se vocês vão visualizar. Chegou pra vocês, gente? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar, vamos falar hoje, né, de imaginologia da coluna cervical e torácica. Bom, vamos lá então. Ah, vamos começar, pessoal, então, pela radiologia, né, radiografia ou radiologia da coluna cervical. Claro, né, que todo mundo lembra da anatomia da coluna cervical. Então, são 7 vértebras, né, pequenininhas, as vértebras cervicais são as menorzinhas. Então, são 7 vértebras cervicais, sendo que as duas primeiras são diferentes, né, C1, que é o Atlas, é uma argolinha, C2, que é o Axis, tem aquele dentinho, né, que é o processo odontoide. Então, e a coluna cervical, ela tem uma curvatura para trás, né, posterior, que é a lordose. Então, a gente vai ver que geralmente o paciente chegou, né, num pronto atendimento, ou seja, onde for, queixando, né, de alguma dor ou de alguma suspeita na região cervical, geralmente o médico ele vai pedir o quê? Duas radiografias, uma AP e uma perfil. Né? Então, uma AP é uma antero-posterior e a perfil é o paciente de lado. Vou mostrar daqui a pouco, né, as radiografias dessas duas incidências. Então é fundamental essas duas, né, essas duas incidências. E aí, então, geralmente o médico vai pedir isso. E essas duas radiografias, essas duas incidências, elas vão proporcionar para o médico, né, para a pessoa que fez essa solicitação, uma visão global dos elementos ósseos. Né? Então a gente vai conseguir ver ali os corpos vertebrais, a gente vai conseguir ver os forames, dependendo, né, da incidência e da ou na PA ou na lateral, né, que é perfil, as facetas articulares. Então é nesse momento que, por exemplo, eu consigo identificar uma anomalia, eu consigo identificar se o paciente teve alguma fratura, se existe algum desalinhamento, então, por exemplo, se ele tem uma hiperlordose ou uma hipolordose, né? Se ele tem alguma degeneração já, se ele já tem algum osteófito, se ele já tem alguma artrose, se tem alguma destruição óssea, né? E pode acontecer também da gente, né, pedir um exame depois, por exemplo, o paciente faz artrodese. O que é artrodese? É quando junta, né, as vértebras uma na outra, porque ele teve alguma fratura, porque ele tem um processo degenerativo já muito severo, e aí vem com uma plaquinha mesmo, né, de metal e une, junta, cola as vértebras ali, é o que a gente chama de artrodese. E isso pode ser feito em qualquer articulação, né? Então, o médico pode pedir, ele fez uma artrodese, aí depois ele pede a radiografia para ver se tá certinho, se a angulação que ele queria tá correta. Então, essa daí, por exemplo, é uma AP, né? Ou PA. Vocês vão ver que a AP ou PA só vai mudar a direção dos raios, mas, né, a visualização da imagem ela é muito parecida. E aí, como que eu visualizo aqui o mapê? O que eu tô vendo aqui? Então, eu tô vendo aqui o final, né? O final não, o início da caixa torácica, né? Iniciozinho aqui na parte superior. E o finalzinho aqui da região da cabeça, do crânio. Então, eu consigo localizar aqui as vértebras. Quem são essas vértebras? O ideal é você sempre localizar T1. Quem é T1? Como que eu identifico T1? Para eu identificar T1, eu preciso localizar aqui a última vértebra que tem conexão com costela, que vai ser essa daqui, né? Olha lá, tem uma conexãozinha aqui com costela. Lembrar que a primeira costela vai se articular com a primeira vértebra torácica. Então, aqui, ó, essa aqui, ó, maior zona aqui, ó, é a primeira vértebra torácica. Então, aqui eu tô vendo C7, C6, C5, C4, C3, C2, né? E aí eu já não consigo ver, vejo só uma beiradinha de C2 e já não consigo ver C1. É, algumas incidências não, algumas radiografias, dependendo da qualidade da imagem,
do foco, da penetração dos raios, às vezes a gente consegue ver C2 e tudo, mas tem que lembrar que essas últimas vértebras, né, elas já estão dentro da calota craniana, no sentido que o crânio, né, a cabeça que a gente tem óssea, na frente ela desce um pouco mais, né, por causa da mandíbula, então, do maxilar. Então, lá atrás as vértebras seguem subindo. Então, eu vou ter uma sobreposição aqui da mandíbula, por exemplo, em cima das primeiras vértebras cervicais. Então, ali, ó, aqui uma radiografia com uma qualidade muito melhor do que a anterior. Olha lá, T1, né? Como eu disse, T1 é aquela que tem uma asinha maior, né? Por quê? Porque ela tá se conectando aqui, ó, com a primeira costela. Então, se eu tô vendo a primeira vértebra que se comunica com uma costela, é a primeira vértebra torácica. Então, essa daqui é T1. Então, aqui eu tenho C7, C6, C5, C4 e C3. Como eu disse, olha aqui já, ó, a mandíbula já entra na jogada. A mandíbula é um osso. E ele, né, ela tá na frente, cobrindo C2 e C1, o atlas e o axis. Então, aqui, muito pouquinho, eu consigo visualizar, né? Se a gente forçar bem aqui o C2, olha o dentezinho aqui de C2. E o C1, que é o Atlas, né? Muito pouco aqui, a gente não consegue visualizar nada, quase nada. Mas então, enfim, quando eu tenho uma radiografia, uma AP, né? Uma anteroposterior da região cervical, primeira coisa que eu preciso localizar é a primeira vértebra que se comunica com costelas. Ela é a T1. E daí para cima eu vou contando, né? Até chegar geralmente em C3. Às vezes eu consigo visualizar a beiradinha de C2, que é o axis. Essa já é uma radiografia de perfil. É o que a gente chama de uma incidência lateral. Então, aqui vai ser extremamente importante para eu visualizar os processos espinhosos, para eu visualizar a curvatura da coluna, né? Se ela está muito curvadinha, uma hiperlordose ou uma hipolordose. Então, ela é uma radiografia muito importante, né? Clinicamente considerada muito importante na hora de fazer um diagnóstico, né? E aqui, gente, se vocês observarem, na radiografia, na incidência de perfil, eu consigo visualizar todas as vértebras. Porque olha aqui, ó. Lembra que C2 e C1 eu não via porque, né, na anteroposterior, a mandíbula tá aqui na frente. Então ela tava tampando mesmo as outras vértebras. Agora não. Na lateral eu consigo aqui, ó, C7, C6, C5, C4, C3, C2 e C1. Olha o arco aqui do Atlas, né? Ele não tem processo espinhoso, mas ele tem aquele arco maior, aquela argolona. Então, ó, C1 e C2 são essas que estão imediatamente atrás da mandíbula e por isso que numa anteroposterior eu não consigo ver. C3, C4, C5, C6 e C7. Então, como eu falei aqui, né, o tubérculo aqui, essa parte grandona aqui do arco de C1 lembra um processo espinhoso, mas lembra que Atlas não tem processo espinhoso. Então, ele tem processos transversos, mas o Atlas é a única vértebra que a gente não tem processo espinhoso, né? Então, mas na radiografia, esse arco aqui posterior lembra um processo espinhoso, mas não é. Processo espinhoso é só a partir de C2, que é o axis que vai ter. Já o processo de C7, ele é bem proeminente. Ele é um processo que ele já é grandão. Ele já está começando, é uma vértebra de transição que a gente chama, né? Então é a última vértebra cervical, então ela já está começando a ter características das vértebras torácicas, né? Que vai ser logo em sequência a região que a gente vai entrar. Então o C7 já é uma vértebra que a gente chama de transição. Ela tem características cervicais, mas já começa também a ter características torácicas. Então, ali mostrando, olha lá, ó, C1 e C2, que, como eu disse, são essas duas vértebras que estão imediatamente atrás da mandíbula. C3, C4, C5, C6 e C7, né, com o seu power processo espinhoso grandão aqui, porque, como eu disse, já é uma vértebra de transição, então o processo dela já se assemelha ao processo espinhoso de uma vértebra torácica. Além disso, gente, na coluna cervical eu posso ter uma incidência que eu chamo de incidências que eu chamo de complementar.
Então, essa, por exemplo, é a incidência oblíqua. Oblíqua porque o paciente não está nem totalmente de frente, nem totalmente de lado. Ele está no meio do caminho, né? Então, qual que é a ideia aqui da gente pedir essa incidência? A gente não, né? O médico. Ele consegue ver os forames. Então, essas bolinhas aqui, né? São os forames que se formam com a vértebra, né? O pedículo da vértebra superior com o pedículo da vértebra inferior. Então, forma esse forame. Esse forame, gente, ele é justamente, então, quando eu peço essa incidência, é para ver, por exemplo, se eu tenho algum forame mais fechadinho, que pode estar pressionando, comprimindo alguma raiz nervosa, né, algum nervo espinhal. Então, é esse o objetivo dessa incidência, né? Ter essa visualização melhor aqui do forame, que é formado pelos pedículos, né? Parte inferior do pedículo, desculpa, parte inferior do pedículo, parte superior do pedículo, né? Vai estar sempre formando o forame com a vértebra de cima e com a vértebra de baixo. A gente pode também pedir, por exemplo, aqui no perfil, né, na incidência de perfil, mas na incidência de perfil, pedindo o paciente para fazer uma flexão e pedindo o paciente para fazer extensão. Qual que é o objetivo, né, dessas incidências? Demonstrar mesmo a mobilidade do paciente, né, durante a movimentação. Então, se ele tem uma boa mobilidade de flexão, se ele tem uma boa mobilidade de extensão, né? E eu só vou pedir o paciente para fazer esta incidência depois que eu já tiver pedido uma AP e uma perfil e eu já descartei a presença de fraturas. Então, eu não posso ter fraturas na região cervical e ficar pedindo, né, suspeita de fratura e ficar pedindo o paciente para fazer flexão e extensão. Então, o paciente já fez, né, uma radiografia em AP e perfil, viu que não tem nenhum trauma, nenhuma fratura, e o médico ainda quer ver, né? Ah, mas eu acho que é importante ver a mobilidade dessa região. Vou pedir, então, uma radiografia em flexão e extensão, mas só depois que qualquer possibilidade de fratura tenha sido descartada. Outra incidência complementar que a gente pode fazer é a que a gente chama de transoral. Se vocês observarem, olha como que os raios atravessam, né? Tem que fazer com o paciente com a boca aberta. O objetivo é realmente tirar a mandíbula. Lembra que a mandíbula e os dentes aqui, a região anterior, tampa C1 e C2, que eu falei para vocês? Então, na AP, a gente não consegue visualizar direito C1 e C2. Então, essa incidência, ela faz o quê? Pede o paciente para abrir a boca e quando o paciente abre a boca, ele tira a mandíbula da frente. E aí eu vou conseguir visualizar, olha lá, C2 aqui direitinho com o axis dele e aqui um pedacinho de C1, né? Essa aqui ainda nem ficou tão boa porque o ideal é que tivesse pegado um pouquinho mais C2 para baixo e dá para ver mais C1, né? Mas aqui eu consigo ver C2 tranquilamente. Olha aqui o processo odontoide, né? Então, olha lá, ó, te mostrando, né, aqui, ó, a superfície articular de C1, que dá para ver, como eu disse, só uma beiradinha. C2, então aqui o corpo de C2, o processo odontoide, né, que é o dente de C2. As superfícies aqui, ó, articulares de C2, se articulando com as superfícies articulares aqui de C1, né? Então aqui é uma articulação facetária ou zigoapofisária entre C1 e C2, e aqui também, articulação apofisária ou zigofacetária, zigoapofisária, desculpa, entre C1 e C2, ok? Agora, vou mostrar. Isso, pessoal, eu estou mostrando como a gente visualiza um exame de imagem na cervical e agora na torácica num paciente saudável, né? Num paciente que não tem problemas. Depois, na segunda metade da aula, eu vou mostrar várias radiografias de alterações, né? Fraturas, alterações de curvatura, ok? Então, agora a anatomia torácica, a mesma coisa. A gente geralmente pede duas incidências. Quando, né, o paciente chega ali com alguma queixa, uma AP ou uma PA, né, que é pro eu ver o paciente de frente ou de costas, e aí no raio-x tanto faz, eu quero ver os ossos, né? E de perfil, que é a lateral, né? Então, olha aqui numa AP ou PA, né, na região torácica. Olha aqui para vocês verem. De novo, né? Então eu vou ter que visualizar aqui a minha primeira vértebra, que é que tem conexão com costela, né? Então eu tenho aqui, ó,
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Então, eu tenho aqui, ó, T12, última vértebra que sai costela, né? Então, lembrar que para identificar as vértebras torácicas é muito fácil. É só identificar as vértebras que têm conexão com costelas. Então, eu começo de novo aqui, ó. Primeira vértebra com conexão com costela. Olha a primeira costela aqui que é mais curvadinha. Quem, né? Quem que é essa daqui? Essa daqui é a clavícula, né? Clavícula que vai para lá. Mas essa daqui, ó, é a primeira costela. Então, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Última vértebra que tem conexão com costela, vértebra torácica. Essa aqui já vai ser a vértebra lombar, né? E aqui eu consigo visualizar, então, aqui, né, o corpo das vértebras, os espaços articulares. Esses espacinhos articulares são preenchidos por quem? Pelos discos, né? Os discos intervertebrais. Eu consigo visualizar aqui também, ó, os processos transversos, né? Que são, então, aqueles processos que são os chifrinhos. Oi? Tem gente aguardando para Eita. entrar. Oi, gente, pra mim aqui não apareceu nenhuma solicitação, não. Aqui, ó. Quando eu... Ah, tem sim. Mentira que tem. Pronto. Então, olha lá, ó, eu tenho os corpos vertebrais. Cadê meu mouse aqui? Os corpos vertebrais, os espaços, né, intervertebrais, ou seja, o espaço entre uma vértebra e outra que vai ser preenchido pelo disco. Esses pontinhos aqui, ó, são os processos espinhosos, né? Eles se direcionam para frente. Então, a gente não consegue ter na radiografia uma visão 3D. Então, esses pontinhos aqui são os processos espinhosos das vértebras torácicas, né? E aí, como a gente viu aqui, as costelas, eu consigo visualizar todas também. C1, C2, C de costela, né? Primeira costela, segunda costela, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. E além disso aqui, ó, cada vez que eu tenho aqui, ó, uma costela chegando no corpo da vértebra, são as articulações costovertebrais, ou seja, entre a costela e a vértebra. Então, essas aqui, ó, são as articulações costovertebrais, ok? Aqui mostrando, né, direitinho, olha como que dá para ver coisa maravilhosa, os processos espinhosos. Aqui, gente, eu tenho uma anatomia do final da coluna torácica com, né, a coluna lombar toda aqui. Mas eu coloquei essa radiografia só pra gente ver, olha que belezura que dá pra ver aqui direitinho, ó, a articulação costovertebral. Olha que maravilha, que a costelinha aqui, ó, chegando aqui a cabecinha dela com encostando, né, tocando aqui, se articulando com o corpo da vértebra. Então, olha que maravilha que dá para ver aqui direitinho a articulação costovertebral, né? As costelas que a gente vê, os processos espinhosos, que eu já falei também que aqui dá para ver perfeitamente, né? Os processos transversos não tão bem, mas são esses chifrinhos laterais aqui, né, que a gente observa. Os espaços intervertebrais, de novo aqui, olha aqui, ó, um espaço intervertebral, eu vejo aqui uma manchinha meio esbranquiçada aqui dentro, né? Um disquinho aqui dentro mesmo, a ele lá dentro, né? Então, aqui nesses espaços intervertebrais, eles são preenchidos pelos discos, né? Eu tenho a AP, mas eu também tenho a perfil. De novo, aqui eu tenho o final de uma caixa torácica, o início aqui da lombar, tá certo? Vamos nos atentar aqui para o final dessa coluna torácica. Então, de novo, olha aqui, ó, os espaços intervertebrais. Esses espaços intervertebrais são preenchidos por disco, mas o disco ele é uma estrutura rica em água. E água, ar, são estruturas que ficam mais enegrecidas no raio-x, porque como a gente falou na aula passada, o raio ele fica barrado em estruturas mais densas. Agora, estruturas mais moles, né, mais menos densas,
o raio passa livremente. E toda vez que o raio passa livremente e atinge a chapa, quando o raio-x atinge a chapa lá, aquela chapa do raio-x que é azul, ele deixa ela preta. Então, se o raio conseguiu passar, ele vai atingir e acontece uma reação química que vai ficar preto. Essas regiões esbranquiçadas é porque os raios-x não conseguiram atravessar tão bem. Então, eles não atingiram a placa tão bem e aí fica mais esbranquiçado, né? Então, aqui a gente consegue ver os corpos vertebrais. Esse paciente já tem alguns osteófitos aqui, a gente vai ver mais pra frente, né? Esses chifrinhos aqui, já na lombar dele, ele já tem os osteófitos bem grandes. Osteófito não é sinônimo de, ai meu Deus, vai ter que operar a coluna. Não, osteófito é um achado relativamente comum, principalmente em idoso. Então, se o paciente não tem dor, não tem queixa e não tem o que mexer nisso daí, né? A maioria dos pacientes idosos, se você fazer uma radiologia, uma radiografia da torácica, você vai encontrar esses osteófitos. Então, assim, as pessoas às vezes pegam o estado de exame e falam, ai meu Deus, tô cheio de. É o famoso bico de papagaio. Nossa, gente, tô cheia de bico de papagaio na coluna. Gente, não é. Não vou dizer que é normal, mas é comum, né? Normal não é, porque de fato é uma alteração, é uma calcificação. Então não é normal, mas é comum, né? É relativamente comum. Além da radiografia, a gente tem a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, como a gente disse, ela tem uma resolução de imagem melhor para a gente ver tecidos moles, né? Então, ela tem um contraste maior que o raio-x, com essa demonstração melhor dos tecidos moles, por exemplo, músculo, né, tecido adiposo. E como a tomografia ela faz cortes no corpo do indivíduo, ela não vai ter sobreposição de estruturas, né? Depois eu vou falar dessa reconstrução multiplanar. Então, olha lá, ó, na tomografia computadorizada eu faço um corte. Fiz um corte aqui a nível do disco intervertebral, olha aqui. Eu tenho o disco intervertebral, mas aqui eu estou na parte do processo espinhoso, porque a gente lembra que na região torácica, por exemplo, os processos espinhosos, eles são inclinados para baixo. Então, o processo espinhoso, por exemplo, de T7, já está na orientação da vértebra T8, que é de baixo, de tão inclinado para baixo que é o processo espinhoso das vértebras torácicas, né? Então, aqui, ó, mostrando aqui a região do disco. Esse corte aqui já foi um corte mais para cima, a região do corpo da vértebra, né? Aqui também um corte que é no corpo da vértebra. Essa região aqui, olha lá, ó, que é a faceta articular, que aqui eu tenho uma articulação, né? Apofisária, zigoapofisária ou facetária, que é a conexão da vértebra, volta, mouse, da vértebra de cima com um pedacinho aqui já da vértebra de baixo, né? Aqui, ó, esses chifrinhos, por que meu mouse some? Esses chifrinhos laterais, que são os processos transversos, o chifrinho central, que é o processo espinhoso, né? Esse buraco aqui, que é o forame, né? Intervertebral. Os pedículos, né? Pedículos que ligam o corpo ao processo transverso. Então, esses são os pedículos. E essas daqui são as lâminas, que ligam o processo transverso ao processo espinhoso. Então, corpo da vértebra, processo transverso, os pedículos aqui, que é essa parte pequenininha, as lâminas aqui e o processo espinhoso aqui, ok? E aqui dando, né, uma ênfase no disco articular e nas facetas aqui articulares, né, evidenciando aqui uma articulação facetária. Aqui mostrando já uma radiografia, uma tomografia da região cervical. Por que que eu sei que é região cervical? Olha aqui a vértebra bonitinha. Forame transverso. Quando eu tenho essas bolinhas aqui transversais, nenhuma outra vértebra de nenhuma outra região da coluna vai ter essas orelhinhas, né? Parece um bonequinho, olha lá, dois olhinhos e uma bocona grandona com um narizinho. Fica bem um bonequinho, né? Somente as vértebras cervicais que vão ter esses forames transversos aqui, que servem para passagem de vasos, né, da região cervical. Aqui eu tenho, né, o canal medular, aqui os processos transversos, aqui embaixo o processo espinhoso. Lembrar que os processos espinhosos da região cervical são bifurcados, né? Ele tem aqui, ó, um chifrinho para cada lado. Aqui, ó, um chifrinho para cada lado.
Então, pessoal, aqui, ó, mostrando uma tomografia computadorizada tradicional. Aqui eu consigo ver direitinho, né, aqui, ó, a medula descendo dentro do forame. Aqui eu consigo ver músculos, né, posteriores aqui à região cervical. Mas essa daqui é o que a gente chama de uma reconstrução em 3D. Então, lembra que eu falei da tomografia multiplanar? Ela pega, faz cortes nos indivíduos, faz corte lá no indivíduo nos 3 planos e depois reconstrói um modelo tridimensional da coluna do cara. Né? Então, isso fica lá no computador. Se você quiser, você vai girando isso aqui, ó, e vai tendo uma visão 3D da coluna do indivíduo. Então, aqui mostrando, olha que maravilhosa, né? Uma reconstrução em 3D. Olha como que fica perfeito, né? A gente consegue visualizar direitinho as vértebras, né? Olha aqui os processos transversos, aqui atrás os processos espinhosos. O disco aqui não aparece, né? Porque tá mostrando só a questão óssea. Mas olha como que a gente vê direitinho, né? Numa multi-slice, que é essa reconstrução em 3D. E por último, a ressonância magnética. A ressonância magnética ela é melhor ainda, né? Para a gente ver parte mole. É mais cara ainda, mas ela é melhor ainda, né? E lembrando que tanto a tomografia como a radiografia utilizam radiação ionizante. Já a ressonância magnética não, que é uma das vantagens dela, né? Então, aqui, ó, a gente pode fazer cortes, né, em qualquer plano, plano sagital, frontal, transverso, embora ela seja mais cara, né, mais demorada, então às vezes o resultado da ressonância magnética demora mais tempo para sair, mas como eu disse, ela tem uma resolução melhor para visualização, né, de osso e de tecidos moles. Então olha aqui para vocês verem. Aqui eu tenho um desenhozinho, uma reconstrução do que seria uma hérnia de disco. Eu tenho então aqui o discozinho que está herniando e está pinçando a coluna. Se a gente visualizar aqui, olha aqui, ó, a medula descendo, pá, 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 opa. Olha aqui, ó, aqui eu já tenho um disquinho que tá querendo comprimir. Mas aqui, gente, olha o que esse disco tá fazendo. Olha a bolona dele que tá saindo para fora. Disco é essa região mais escura, né? Porque é rica em água, como a gente já falou. Olha aqui, ó. Volta, mouse. Olha aqui o tamanho dessa bolinha. Isso significa que o disco tá todo aqui e está comprimindo muito essa medula, né? Da medula, né, dentro da categoria de exames de imagem, a gente pode fazer o que a gente chama de discografia. A discografia é como se fosse uma radiografia, pode fazer na radiografia simples, né, no raio-x simples ou na tomografia computadorizada. E aí é feita uma injeção de contraste. Então, literalmente, olha aqui, ó. Se a gente observar, o paciente, né, fica de costa lá deitado, o médico vem com uma seringa grandona e ele, né, tem que ser um médico muito bom, né, gente, para não correr o risco de lesionar a medula, de não pegar nada. Então, ele tem que chegar com a agulha direitinho no espaço intervertebral e injetar o contraste dentro do disco. Contraste serve pra gente para fazer o quê? Contrastar. Então o disco vai ficar muito mais contrastado com as outras imagens e eu vou conseguir ver, por exemplo, se ele tem alguma herniação, se ele tem alguma degeneração, tá certo? Mas é um exame que leva a uma dor considerável, né? Então, assim, ele vai ser pedido em última instância mesmo, né? Quando outros exames de imagem não tiverem sido conclusivos, quanto a própria ressonância magnética não conseguiu visualizar direito, né? E aí, agora, gente, nós vamos entrar na parte de achados radiológicos anormais. Então, o que a gente tem que procurar, por exemplo, em achados radiológicos na região cervical e torácica? Fraturas, né? Algum corpo estranho. Se os ossos estão mais branquinhos, ou seja, se eles estão com uma densidade boa, ou se eles estão mais escurecidos, isso significa que eles estão mais porosos, que o indivíduo, né, pode ter uma osteoporose. Sinais radiológicos de osteoartrose ou os osteófitos, que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Alguma anomalia na coluna ou a presença de neoplasias, infecções, trauma. Posicionamento anormal da coluna. Será que ele tem uma hipo ou uma hiperescoliose? Hiper ou hipolordose? Se ele tem alguma escoliose? Se tem alguma alteração no disco, né? Se ele está herniando.
Então, a radiografia, a gente sempre, geralmente sempre não, né? Porque, por exemplo, eu cheguei lá no médico, quando eu cheguei lá, né, com a suspeita de uma hernia de disco, porque de fato eu tava sentindo, né, muita dor no pescoço e já tava sentindo formigamento, sintomas no braço. Então, não faz sentido o médico pedir uma radiografia, porque ele já sabe que ele quer ver parte mole, ele quer ver disco, né? Então, ele não vai pedir. Mas se o paciente chega só, se eu tivesse chegado lá só com dor na região cervical, não tivesse falado de formigamento nem de nada, a investigação inicial ela é sempre, né, feita com a radiografia mesmo. O problema é que ela é uma radiação ionizante, né? E às vezes eu tenho sobreposição de imagens ósseas, como por exemplo eu tive a maxila, né? A mandíbula, desculpa, tampando o C1 e C2, e não mostra muito bem estruturas moles, né? Ou seja, estruturas não ósseas. Então, disco, cartilagem, ligamentos, músculos. Então, aqui, gente, o que a gente observa aqui? Um paciente que, olha aqui, ele tem lordose na cervical? Não tem, ela está basicamente reta. Um paciente com uma hipolordose cervical. Esse aqui, por outro lado, misericórdia, né? Um C bem fechadinho. Esse aqui, por outro lado, é um paciente com hiperlordose cervical. Aqui, ó, na torácica, olha esse paciente aqui, olha. A torácica dele quase não é cifótica, tá reta basicamente. Esse daqui, ok, tem uma ligeira cifose, é o correto, é o normal. Esse, a cifose já tá um pouco além do que devia e esse já tá muito além. Então, o B aqui é o que seria uma cifose, né? Uma curvatura normal, desculpa, da torácica. Aqui, uma hipomobilidade, uma hipolordose e essas duas aqui, hiperlordoses. Aqui, pessoal, um outro achado radiológico interessante que a gente tem que tomar cuidado. Kênia, você me falou que T1 é a primeira costela a primeira vértebra que se articula com costela. Cuidado. Se vocês observarem esse paciente aqui, ó, ele tem duas costelas muito curvadinhas. A clavícula é essa grandona aqui de trás, né, que vai lá pro lado. Mas olha aqui, ó, uma costela curvadinha, outra costela curvadinha. Nós não temos duas costelas curvadinhas, é só a primeira costela que ela é muito curvadinha. Então, quando esse cara aqui, ó, tem essas duas costelas muito curvadinhas, é o que a gente chama de costela cervical. O paciente tem uma 13ª costela. Ele tem uma costela a mais que sai, que se comunica, que se articula com o C7. Então, a gente só tem que tomar cuidado com aquele critério lá. A primeira vértebra que se articula com uma costela é a primeira vértebra torácica, em pacientes que não têm a costela cervical. Pacientes que têm a costela cervical, você vai ver a presença de duas costelas muito fechadinhas, né? Muito côncavazinhas, muito curvadas. E essas duas, então, né? O que se articula com a de cima é C7 e o que se articula com a de baixo é T1. Os esteófitos, como eu disse, lá, que é o famoso bico de papagaio, né? É um mecanismo de defesa que a sua coluna desenvolve, né? De forças compressivas aí ao longo dos anos na coluna. Mas não é nada problemático, né? Tem muita gente que tem osteófito e convive com isso a vida inteira, né? Então não é isso que é um grande problema para a coluna. Mas, óbvio, se o paciente tiver com sintomas, isso pode estar associado. Espondilólise, olha aqui, gente. Olha o que aconteceu. Isso aqui tinha que estar unido, né? É o processo espinhoso. Mas o processo espinhoso quebrou aqui, ó, uma fratura. Espondilólise. Então, eu não tenho a continuidade óssea aqui, né? Espondilolistese é quando eu tenho o quê, gente? A escorregada lá, o vapo. Olha aqui, ó. É como que eu observo isso? Eu vejo que dá um degrauzinho, olha aqui, ó. Se eu fizer uma linha contínua, aqui eu tenho uma linha contínua, lá, linha, 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 linha. Mas quando eu chego aqui, ó, se eu seguir na linha, dá esse degrau. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó. Linha, 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 linha. Opa, olha o degrau aqui, ó. Toda vez que dá esse degrau é porque as vértebras não estão alinhadas e é, né, o paciente, então, que teve uma escorregada anterior da vértebra, uma espondilolistese. Osteoartrite. Esse paciente tem osteoartrite com osteófitos aqui, né, os bicos de papagaio, que geralmente está associado, né? Idoso tem bico de papagaio e tem a osteoartrite. Como que eu observo a osteoartrite? Os espaços articulares que deveriam estar bem pretinhos estão muito enegrecidos.
E isso é sinal de tecido fibroso, né, de osteoartrite sendo depositada nessa região. A artrodese, que eu disse para vocês, né? Então, por exemplo, o paciente teve uma fratura aqui que não vai colar, ou está com uma compressão na cervical, e para preservar a integridade dessas vértebras, enfim, né, por vários motivos. Então, ele fixa mesmo, fixa uma vértebra na outra. Claro que essas vértebras não vão se movimentar mais uma em relação à outra. Então, por exemplo, ele aqui, ó, C1, olha C1. Lembra que o arco de C1 é muito parecido com o processo transverso, com o processo espinhoso, mas não é. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, que é a vértebra com já um processo espinhoso grande. Então, vocês viram aqui, ó, que é C5, desculpa, C4, C5 e C6, né, que foram coladas, conectadas. Ali mostrando de novo, né, numa AP, então de frente para trás aqui a artrodese e aqui numa perfil. Espondilite anquilosante é uma doença autoimune. O que significa isso? Seu próprio corpo que desenvolve ela, né? E ela leva à ossificação da coluna, que a gente chama de coluna em bambu. Gente, olha aqui para você ver. Vocês estão vendo os processos espinhosos que são independentes? Quer ver, ó? Os processos espinhosos não se conectam uns com os outros, né? Mas na espondilite anquilosante, olha aqui o que eles fazem. Vira um grande arcão, né? Ao invés de seus processos espinhosos separados, vira um grande arco. E aí, geralmente, o paciente fica um pouco mais hiperestendido, né? Porque ele não vai conseguir fletir, ele não vai conseguir dobrar essa coluna para frente. Tá tudo colado aqui atrás, né? Então, ele geralmente anda com uma postura mais estendida, que a gente chama de postura do esquiador. Aqui, gente, a presença de um corpo estranho, né? Ela fez uma radiografia de perfil, o cara, né? Aqui, ó, um machucadinho, um negocinho aqui. Isso aqui provavelmente, né? Longe de mim querer dar diagnóstico, mas provavelmente isso aqui é um, um pedaço de alguma coisa, né? Que bateu nele, ou pode ser de bala, de tiro, né? De arma, que os estilhaços, né? Ou alguma outra coisa, alguma explosão, alguma outra coisa, né? Que os estilhaços entrou ali. Então, quando a gente olha lá, entrou aqui, né? Esse estilhaço, mas obviamente num tamanho muito ampliado, não consigo identificar o que que é. E ele tava aqui, ó, bem na região anterior da cervical. Então, ali mostrando, ó, a presença do corpo estranho, né? E aí depois da retirada. Outros tipos de fratura, fratura por compressão, né, que é quando a vértebra de cima e de baixo achatam a vértebra do meio. Fratura do padejador do barro, que é a quebra, né, o trauma, que a gente chama de avulsão do processo espinhoso de C7. Olha aqui, ó. C1, C2, C3, C4, desculpa, C1 tá lá em cima. C2, C3, não, tá certo. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 é porque não tá dando pra ver ela direito. Mas olha aqui a fratura do processo espinhoso dela, né? Chama de fratura do padejador de barro. E a fratura de C2 com subluxação sobre C3, que é isso aqui, ó lá. Ó. C2 está fraturada e luxa, né? Desagarra um pouco da vértebra de baixo, que é C3. Isso é muito comum da gente encontrar em pessoas, né, que se mataram ou foram matadas, né? Em pessoas que foram enforcadas. Então, aqui mostrando, né, para fratura do processo odontoide. Aqui de frente, gente, eu não consigo visualizar também uma linha de descontinuidade. Mas aqui eu já vejo melhor, olha lá, ó. Não tem a linhazinha aqui, existe uma linhazinha mais escurinha, que isso significa a fratura do processo odontoide, né? Ou a fratura que a gente chama de fratura em lágrima, né? A medula inteira sofre uma lesão, um trauma, e olha o que ela faz, ela se desloca, mas não tanto a ponto de comprometer a medula, né? Na tomografia, como a gente disse, as imagens não têm sobreposição, é ótimo para a gente ver partes moles, o disco vai ser visto de forma muito tranquila. Se for a multi-slice, então, ele ainda vai fazer aquela reprodução em 3D. O problema é que ela não visualiza a medula espinhal com tantos detalhes. Então, olha lá, ó. Gente, olha esses tamanhos de osteófito na coluna desse senhor. Olha o tamanho desses osteófitos. Na verdade, né, provavelmente é um indivíduo idoso. E olha que como que esses osteófitos estão, né? Aqui mostrando, de novo, né, uma fratura por compressão.
Então, aqui, ó, a vértebra de cima e a vértebra de baixo comprimem a do meio, a fraturada. Aqui, ó, fraturazinha no corpo da vértebra. Olha aqui, ó. Pedacinho do corpo da vértebra solto. Do lado de cá, uma hérnia, né? Olha aqui, ó, pedacinho da hérnia que vai cutucar ali a medula. E a ressonância, que como eu já falei, é a técnica, né, dos exames de imagem, é o tipo de exame que tem mais definição de partes moles, né? Mas o problema é que tem algumas desvantagens. Demora muito tempo para o exame sair, né? O raio-x sai com horas. A ressonância magnética demora, ela tem um custo elevado, né? O paciente ele tem que entrar dentro daquela máquina, né? Aquele túnel, aquele tubo. Tem paciente que tem pânico, tem paciente, né, que aquilo ali dispara algum gatilho, então tem algumas limitações. Quando a gente tem suspeita de lesão medular é tecido mole, não é? O melhor tecido mole, o melhor tipo de exame que eu tenho para visualizar tecido mole é a ressonância magnética. Então, se eu tiver um paciente chegou reclamando de dor na coluna, alguma coisa. Se eu tiver alguma suspeita, a primeira coisa, né, de lesão na medula, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir uma ressonância. Então, ali, ó, de novo mostrando a hérnia, olha aqui para vocês verem, ó. O disco aqui, mas agora ele escapola, ele tá conseguindo escapulir. Conseguiu escapulir, olha aqui, ó. Aqui tá pressionando um pouquinho só, mas aqui já tá doendo mais, né? Olha aqui, é a mesma coisa, ó. Vem, vem, vem. Olha lá o disco empurrando, né? Tocando ali, pinçando o nervo. Estenose cervical, o que é estenose? É o estreitamento do canal vertebral, que é o que a gente tá vendo aqui, ó. Em algum momento, o canal ali medular da espinha, ele se torna mais estreito. Por quê? Geralmente por um desgaste aqui das paredes, né? Pode ser às vezes também por algum processo inflamatório. Então, olha aqui para vocês verem, ó. A medula, ela segue todo o caminho dela com espaço, 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 até chegar aqui. Aqui a medula já não vai conseguir passar o tanto que ela queria, né? Nem na dimensão que ela queria, porque aqui tá bem pequenininho. Então, essa é uma estenose cervical. Aqui, né, gente, massas tumorais. Então, olha aqui, ó. Ressonância magnética, a gente lembra que existem duas ponderações, né, T1 e T2. Olha aqui, ó. Nessa ponderação aqui, ó, o líquido ficou mais esbranquiçado, né, aqui que é onde está a medula. E aí aqui eu tenho tumor, que é algo mais, né, denso, e aí fica, desculpa, menos denso, e aí mais denso mesmo, desculpa, fica enegrecido, mas isso é na ressonância magnética. Aqui mostrando, né, aqui, ó, ponderação T1, ponderação T2. Como é que muda? O que era branco fica preto, o que era mais preto fica esbranquiçado, né? Então, ali só mostrando aqui, ó, a presença do tumor. É o mesmo indivíduo, né, só que em ponderações distintas. De novo ali, ó, massa tumoral. Então, ó, no meio da medula, no meio do canal medular, a massa tumoral, ela aqui, ó, né? E é isso. 8 horas. 8 horas certinho. Certo, gente? Alguma dúvida? Certo, não. Não? Toda aula eu vou mostrar um pouquinho, né, de como a gente analisar a radiografia do indivíduo saudável e logo em sequência eu mostro, né, alguns exames de imagem de indivíduos com lesões, fraturas, tá certo? Vou parar essa filmagem aqui agora